Olá meninas, olá meninos, tudo bem? Então, para vocês que não estavam presentes na nossa aula online, vou me apresentar novamente, tá bom? Se vocês se sentirem à vontade para fazer o mesmo, fazerem uma apresentação, sintam-se à vontade, tá bom? Meu nome é Valéria, eu sou casada, tenho 34 anos, tenho um filho de 12 anos chamado Lucas. Atualmente eu moro aqui em Suzano, em uma chácara. Tem mais ou menos aí 4 meses que eu saí da cidade, resolvi vir aqui para uma chácara. Eu sempre fui assim, gosto muito do contato com a natureza. Nesse percurso, nessa jornada de autoconhecimento, você vai se descobrindo, se percebendo aquilo que te faz muito bem, aquilo que enche, que faz os seus olhos brilharem. Uma delas é esse contato com a natureza, ela me restaura, ela me renova. Então, estar aqui nesse lugar é um presente. Aqui eu abri um espaço de práticas integrativas e complementares em saúde, então eu trabalho com masoterapia, ventosas, vários tipos de práticas integrativas. Eu sou pedagoga de formação e sou pós-graduanda em práticas integrativas e complementares em saúde. Já tem mais de 10 anos que eu pratico as práticas integrativas inicialmente comigo mesmo e vi a diferença que fez na minha vida. Depois que eu iniciei essas práticas integrativas, terminei a minha formação em pedagogas, trabalhava numa empresa, e então fui chamada a partir do concurso. Fui atuar em sala de aula, só que eu nunca havia atuado. Claro que na teoria, na faculdade nós aprendemos as teorias, os conceitos. Na prática nós entendemos, é uma outra realidade, aí nós aprendemos a aprender. E eu percebi o quanto as práticas integrativas me ajudaram dentro de sala de aula, porque eu encontrei uma realidade bem diferente da minha época, uma realidade bem diferente. Então, eu vi o quanto essas práticas me auxiliaram. Então, em sala de aula, eu pratico a respiração diafragmática, o alongamento, isso muito breve, coisas de 5, 10 minutos antes de iniciar a aula. E a partir do momento que eu inseri essas práticas, eu percebi muitos resultados. O Mindfulness, a atenção plena. Então, eu inseri tudo isso no contexto da sala de aula e me ajudou tanto como professora, como pessoa, como a minha prática. No início, eu não tinha linkado essas informações e não estava inserindo. E depois, vendo a necessidade da demanda que tinha para mim, e comecei a fazer e vi o quanto foi benéfico. Em relação à biblioterapia, da mesma maneira. Então, na sala de aula, no estado especificamente, tem uma prática que se chama leitura de leite. E então, diante das demandas que eram mais comportamentais, emocionais, em relação à aprendizagem, essa demanda de trabalhar biblioterapia, aproveitar aquele momento que já era inserido, que era a leitura de leite, para aproveitar e inserir as histórias que curam, as histórias que transformam. Então, eu já tinha naquela época, na minha biblioteca particular, muitas dessas histórias que já tinham trabalhado dentro de mim. Então, comecei a levar para esse momento, e fui inserindo coisas que eu havia aprendido. Então, na pós-graduação em psicopedagogia, a professora tinha uma de arte terapeuta que trazia um objeto na hora da leitura que fez toda a diferença na minha prática. Às vezes são coisas simples que nós fazemos e às vezes achamos que tem que ser coisas extraordinárias, mas às vezes são atitudes muito simples que fazem as maiores diferenças. Ela levou um sininho indiano, igualzinho esse. Então, ela na hora da aula dela, tinha aulas vivenciais e práticas. Eram 70% de prática e 30% de teoria. E como eu sou uma pessoa extremamente sinestésica, que eu aprendo fazendo, vivenciando, para mim foi muito importante. Então, ela na hora de fazer a leitura, marcava o início e o fim, como se fosse numa meditação, que normalmente esses sininhos são utilizados em aulas de meditação. Então, ela marcava, era um sinal, uma associação auditiva de um momento.
então por associação. Então eles sabiam que era um momento especial, não era só algo a mais que fazia parte da rotina, era algo que se tornava especial. Então eu incorporava ali aquela história, algo que eu já tinha trabalhado em mim, e vocês assim não têm ideia dos resultados que eu obtive simplesmente pela leitura, sem interpretação, sem cobrança nenhuma, tanto que por isso que se chama, aliás, leitura deleite, pelo puro prazer de ouvir. Claro que todos os títulos que eu escolhia tinham uma intenção, de acordo com uma necessidade que eu observava ou em algum aluno individualmente ou na turma em si. E eu tive resultados assim excelentes, muito bons mesmo. Então, essa prática de fazer a meditação mindfulness, a respiração diafragmática, começou a ficar pequeno fazer isso na sala, porque lá não era o espaço específico para essas práticas. E eu sentia a necessidade de fazer mais dessas práticas. Lá era a sala de aula, mas os conceitos mesmo. Então eu comecei a fazer essas mesmas sequências, utilizando respiração, mindfulness, biblioterapia, incorporando essas práticas, e aí eu fui fazer um trabalho também em clínicas de reabilitação, usando as mesmas histórias. E vocês não têm ideia de como obtive resultados extraordinários com aquele público, que eu jamais esperava levar uma história infantil para esse público e ter o resultado que eu obtive. Foi assim maravilhoso, nessa mesma sequência que eu estou trabalhando com vocês, com a respiração, que aí você aborda e abrange todos os tipos de estilos de aprendizagem, que é o visual, o auditivo, o sinestésico, aquele que aprende vivenciando a experiência. Então, nós passamos o conhecimento e aprendemos pelo mesmo estilo de aprendizagem, pela mesma modalidade. Como eu sou uma pessoa muito sinestésica, que eu aprendo fazendo, tocando, sentindo, então eu também gosto muito de passar o conhecimento, fazendo a pessoa passar pela experiência, e aquilo que faz sentido para ela é muito mais fácil que ela passe isso adiante. Então esse é o meu objetivo, de passar adiante essa experiência, essas vivências que fizeram tanta diferença na minha jornada pessoal e na minha prática também profissional. As práticas complementares, elas fizeram também muita diferença na minha vida pessoal. Houve um tempo em que eu não falava aquilo que eu sentia, o que eu pensava, até que eu desenvolvi uma tireoide, um bócio enorme, porque a maioria dos nossos sintomas, eles são avisos. Se nós não paramos para nos cuidar e prestar atenção nesses avisos, eles vão se transformando em patologias. Eu fiquei com um bócio desse tamanho, foi até antes de dar aula, e eu precisei tirar a minha tireoide. O não falar, o parar aqui, o engasgar, o não pôr para fora, não se expressar. Então isso se transformou em uma patologia. Foi a partir desse momento que eu enfatizei e dei mais ênfase para as práticas integrativas, e elas realmente me salvaram. As histórias, as práticas, depois desse período que eu tive a experiência de ter o emagrecimento de 30 quilos, a partir das práticas da auriculoterapia. Então eu vivenciei toda essa experiência. Então eu estava com quase 100 quilos, eu estava de uma obesidade, e o médico então naquela época falou que era genético, que não adiantava muita coisa. Eu falei, só de raiva eu vou mostrar para ele que eu consigo sim. Então eu fiz as práticas, comecei a fazer caminhada, era muito sedentária, então quase que não fazia caminhada, não fazia nada. Então eu me descobri, eu ganhei na época 1 ano de academia, e eu comecei a fazer e me apaixonei. Então eu falo que a gente vai se descobrindo a cada dia, é que a gente tem que se permitir experimentar. Eu experimentei e comecei a fazer caminhada. E como eu gosto muito da natureza, me apresentaram naquela época a corrida de montanha. E me surpreendi mais uma vez, porque quando tudo que eu faço, eu sou muito intensa, me entrego muito. Então eu treinava tudo certinho, alimentava tudo de maneira muito correta. E na minha primeira corrida de montanha, que eu falei até que foi uma curiosidade ontem,
Eu ganhei o terceiro lugar no geral de mais de 150 mulheres naquela coisa. Não era o meu intuito, mas eu tinha me entregado tanto naquele treino, me preparado tanto, e assim, corridas de montanha, vou até, tem um dos vídeos que eu coloquei até no final, uma das fotos. Então, assim, o autoconhecimento e o autocuidado, ele é algo contínuo. E que isso se transforme em um hábito nas nossas vidas, nas nossas relações. Então é isso, pessoal, é um pouquinho da minha trajetória, tá bom? Espero contribuir a partir das minhas vivências, da minha trajetória, com a caminhada de cada um de vocês, na busca de cada um de vocês. Até a próxima!